Outra geração que perde mais um comediante jovem e brilhante. Hoje, em Chicago, há lágrimas pela morte de Chris Farley. O irmão de Farley encontrou o comediante de 33 anos morto no chão. Chris Farley era o gênio irreverente da comédia que alcançou a fama no Saturday Night Live. O quê? Todo mundo adorava o Chris. Assim que ele abria a boca, a plateia começava a rir. David, você é terrível! O relacionamento dele com a plateia era puro amor. Eles riam dele como loucos. Sua mistura única de pastelão sem limites e vulnerabilidade conquistou os corações de milhões. Tá legal, chega de piadas. Ele tinha aquela cara meiga de cachorrinho que atraía as pessoas. Cara! Mas em 18 de dezembro de 1997, o corpo de Chris foi encontrado no chão de seu apartamento em Chicago. Ele morreu sozinho aos 33 anos. A causa da morte de Farley ainda é desconhecida. Uma autópsia deve fornecer respostas amanhã. O Chris Farley era o tipo de pessoa capaz de animar qualquer festa. E o estilo de vida desregrado dele era conhecido. Mas ele morreu de forma prematura simplesmente porque não conseguiu parar? Ou há um lado médico mais sombrio que levou o Chris ao excesso? Autópsia de famosos. Chris Farley. O Dr. Michael Hunter é um renomado patologista forense. Ele já realizou mais de 4.000 autópsias para investigar e revelar a causa da morte. Hoje, ele é o legista-chefe de uma das maiores cidades dos Estados Unidos. Este é o relatório da autópsia do Chris Farley. E eu vou usá-lo para tentar descobrir por que um artista extremamente popular acabou morrendo sozinho e ainda tão jovem. Domingo, 14 de dezembro de 1997, Chicago. 4 dias antes da morte. Chris? O comediante Chris Farley está em sua igreja local. Ele é um católico devoto que vai à missa e confessa semanalmente. Em Hollywood, o solteirão de 33 anos está em alta. Com seu último filme, Um Ninja da Pesada, ele faturou $6 milhões. Mas ele está ansioso para trocar as comédias populares por papéis mais desafiadores. E eu sei que Deus tá lá, Ele estava escalado para um filme do David Mamet sobre o Fatty Arbuckle, que ia ser um filme muito sério. E ele queria muito fazer esse papel, queria mostrar ao mundo que tinha esse outro lado. O papel tinha potencial para redefinir a carreira de Chris, mas exigiria um novo nível de disciplina. Horas depois de deixar a igreja, Chris parte para um bar no centro para celebrar o Natal com amigos e parentes. É demais, cara. Sem nenhum relacionamento sério, ele aproveita ao máximo a vida de astro de Hollywood. Cara, eu amo vocês, eu tô falando sério. Eu amo você, cara, e eu também te amo. O Chris entrava no bar onde eu trabalhava, e aí as pessoas vinham atrás dele. Quem estava na rua era atraído por ele. O nível de energia do lugar subia consideravelmente quando ele entrava pela porta. Vamos beber! Vamos lá! Vamos mostrar pra ele! Chris é uma celebridade local adorada e não faltam fãs querendo apertar sua mão e lhe pagar uma cerveja. Tá lembrado disso, cara? Você lembra disso? Mas, em 4 dias, ele estará morto. A primeira coisa que eu noto olhando o relatório de autópsia do Chris é o peso dele. Quando morreu, ele pesava 134 quilos. E ele só media 1,72 m. Isso dá um índice de massa corporal de 44,9. Ele tinha obesidade mórbida. Chris Farley nasce em 1964 em uma grande família católica em Madison, no Wisconsin. Seu peso é um problema desde a infância, mas ele logo encontra um jeito de transformá-lo em vantagem. Ele aprendeu cedo que se tirasse um barato de si mesmo antes que os outros fizessem isso, ninguém pegaria no pé dele. Ele literalmente fazia as piadas antes que os outros tivessem a oportunidade. Chris idolatra o próprio pai e desde cedo ele e seus 4 irmãos disputam sua atenção constantemente. O pai dele era uma figura imponente.
E o Chris, em uma família de ótimos comediantes, era o melhor em fazê-lo dar risada. Então, ele logo descobriu que fazer o pai dele rir era disparado a melhor sensação do mundo. É uma sensação que procura no palco. Aos 20 e poucos anos, ele está morando em Chicago e construindo uma carreira na comédia de improviso na famosa trupe teatral Second City. Na comédia de improviso, eu pego o que você me dá e adiciono alguma coisa. Eu ponho mais tempero no molho. E o Chris era o melhor de todos. Ele pegava algo que já era bom e mandava pra estratosfera. Agora, me fala uma coisa. Eu gostei dele na hora, porque ele me escutava e ele me admirava. Ele dizia, você é um cara muito engraçado, Tim. E eu respeito o seu timing. Chris busca inspiração em outros comediantes corpulentos. John Candy, John Goodman, acima de todos, John Belushi. Ele o idolatrava, usava as roupas dele nos bastidores, imitava os trejeitos dele, ele colava as pálpebras com fita adesiva para ficar igual ao John Belushi. E ele decidiu que ia ser o novo John Belushi. Mas Chris logo deixa sua própria marca no circuito da comédia como o jovem talento mais promissor do Second City. Com sua presença de palco agressiva, a plateia vai aos shows só para ver do que ele é capaz. O Chris não tinha limites, ele tirava a roupa, abaixava as calças, ele fazia literalmente tudo o que era desafiado a fazer. Olhando o exame externo do corpo do Chris, a próxima coisa que eu noto é uma série de equimoses em torno do olho esquerdo e nas nádegas. Nós vamos ser amigos ou vamos brigar a noite inteira? Apesar do tamanho, Chris é um homem extremamente atlético, conhecido por suas peripécias no palco e ideias absurdas. Você e eu! Era como um furacão entrando na sala. Ele decidiu entrar, mergulhando, logo de cara. Então tudo que você via era um cara enorme que saía voando das coxias, caía com tudo no chão e se levantava falando, desculpa, eu tô atrasado. Meu terno! Ele caía no chão, ele rolava, ele socava os outros só para fazer graça. Então, quando ele tirava a camisa, ele estava todo roxo porque, sabe, ele era o próprio acolchoamento. Ele não usava nenhuma proteção. O personagem mais famoso de Chris, o palestrante motivacional irritante, atrapalhado e incompetente Matt Foley, era o veículo perfeito para o seu pastelão sem limites. Eu acho bem provável que essas equimoses sejam resultado de uma performance do Chris ou talvez de uma simples queda. Não há nada aqui que possa sugerir um crime. Essas lesões são mínimas e não contribuíram para a morte dele. O que a autópsia deixa muito claro é que o Chris era tão irresponsável com o interior do seu corpo quanto com o lado exterior. Domingo, 14 de dezembro de 1997. 3 dias e meio antes de sua morte, Chris está jantando e bebendo muito no restaurante The Cheesecake Factory em Chicago. Mais uma cerveja aqui e eu vou terminar esse bife. Pode Como crer. sabemos, o peso do Chris não era nada saudável. E isso poderia causar uma série de problemas de saúde. E o mais óbvio deles seria a diabetes. Isso é irritante. Pode ser uma doença fatal, causando um ataque cardíaco, um derrame ou falência renal. Aí você faz assim, ó. Você coloca o molho. A gente saía para jantar e eu pedia para começar um prato e uma margarita. Ele pedia logo 2 pratos e 2 margaritas. E depois pedia mais 2 margaritas. Tudo que você comesse ou bebesse, ele pedia em quantidade muito maior. Isso aqui é queijo do Wisconsin, cara. Chris era conhecido entre seus amigos pelo ritual de pedir qualquer prato em dobro. É um apartamento de 6 quartos, cara. O relatório de autópsia não deixa claro se o Chris tinha diabetes, mas dá pra ver pelo nível de glicose que ele não estava hiperglicêmico no momento da morte. Então, mesmo que ele tivesse diabetes, ela não o matou. Mesmo assim, o estranho hábito de comer tudo em dobro indica uma propensão à compulsão e ao vício.
Quanto mais exagerado, melhor. Exagerado é melhor. Vem cá, fala com a gente. Mas sua personalidade volátil é uma faca de dois gumes. Após realizar um striptease no Saturday Night Live com Patrick Swayze, ele se torna um nome conhecido. Mas a fama tem um preço. Eu falei, você achou ruim quando riram de você naquele quadro? Ele pensou e disse, eu fiquei magoado, eu fiquei. Mas sabe, era o que eles queriam que eu fizesse, então eu fiz. O lema dele era, o gordo cai no chão. Ele sabia que ele era estereotipado e eu acho que ele via isso como um fardo triste, tipo, é isso que as pessoas esperam de mim. Eu tenho que ser um palhaço. Aí depois da esteira eu vou... Mas interpretar o palhaço gordo é o que o torna rico e famoso. Então surge um conflito. Eu sei que estar acima do peso e beber tanto e comer tanto não é bom para mim, mas e se eu não for o cara gordo engraçado? Quem eu sou? Sério? Temos evidências da angústia e da depressão do Chris na parte da toxicologia do relatório da autópsia. Eles encontraram vestígios de fluoxetina, um tipo de antidepressivo, no sangue e no fígado dele. É um remédio muito forte, usado no tratamento de diversos problemas psicológicos, incluindo o transtorno depressivo maior. O remédio teve um papel na morte dele? Ou sua presença apenas indica que havia demônios maiores na vida dele? O medicamento é usado no tratamento da depressão, mas também no tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo. Ele vinha andando pelo corredor e ele tocava o casaco, lambia uma coisa, cheirava outra, tocava um degrau, subia um degrau, descia de novo. Era uma esquisitice do Chris. Ele lambia e tocava as coisas e todo mundo aceitava, como se fosse uma excentricidade daquele gigante maluco. O TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo, é um transtorno de ansiedade que gera pensamentos intrusivos, pensamentos obsessivos. A pessoa fica remoendo coisas sem parar. O pensamento pode ser, algo ruim vai acontecer a menos que eu ligue e desligue a luz. E normalmente é muito ritualizado, é ligar e desligar um número par de vezes. No caso do Chris, os pensamentos obsessivos tinham relação com a profissão dele. Parece que a compulsão aumentava antes de uma apresentação, então ele começou a tocar certos objetos antes de entrar no palco, a lamber certos objetos, segundo alguns relatos. E aí ele se sentia bem, que ia tudo dar certo na apresentação. Agora que eu fiz tudo isso, vai ficar tudo bem. O quê? É um tapete de um monte de câmeras. O antidepressivo estimula a produção das substâncias do cérebro que controlam o humor, aliviando a sensação de ansiedade que causa o TOC. Hábitos compulsivos como lamber e tocar coisas e sempre pedir o mesmo prato em dobro podem parecer excentricidades inofensivas. Mas o TOC costuma ser geralmente associado a compulsões bem mais perigosas. O relatório de autópsia mostra que o Chris tinha altos níveis de gordura no fígado, o que pode indicar um problema com bebida. A função do fígado é filtrar as substâncias danosas do sangue, como o álcool. O consumo exagerado de álcool danifica as células do fígado e reduz a capacidade do órgão de processar gordura, resultando no acúmulo de gordura que pode causar uma falência renal e, como consequência, a morte. Será que o fígado do Chris podia estar tão lesionado que teve um papel em sua morte prematura? 15 de dezembro de 1997, 1 da manhã, 3 dias antes da morte. Chris está bebendo no centro de Chicago. Era uma fila de pessoas seguindo o Chris e até as pessoas que já estavam no bar ficavam em volta dele como se fosse algum tipo de imã. E dava pra ver que ele já estava bem alterado àquela altura. Chris bebia muito desde a época de faculdade. E em 1997, suas bebedeiras são lendárias. O Chris amava o álcool. E ele bebia com gosto, a bebida escorria pela cara dele. E eu dizia, Chris, ninguém vai levar sua garrafa.
Quando os bares fechavam às 3 da manhã, os clientes normais pensavam, tá bom, já chega. Mas não, Chris, pra ele a festa só estava começando e não tinha o botão de desliga. E de acordo com testemunhas oculares, 15 de dezembro de 1997 não é diferente. Chris continua bebendo até às 9 da manhã. O relatório de autópsia indica que o abuso de álcool do Chris tinha causado um fígado gorduroso, mas ele parecia estar funcionando normalmente, pois não havia evidência de cirrose. 15 de dezembro de 1997. Após uma noite pulando de bar em bar e bebendo muito, Chris se recupera em casa. Seu amigo Tim O'Malley vai visitá-lo. Ele estava chorando. Eu falei, o que foi? Ele falou, o David Mamet escreveu um filme sobre o Fatty Arbuckle e ele me ofereceu o papel. Aí, as pessoas vão me levar a sério, sabe? Isso é muito bom. É importante pra mim, é uma história trágica. Eu não vou mais ser o palhaço, eu vou poder fazer um papel dramático. Você tem que se cuidar primeiro, tá bom? Embora Chris pareça a escolha perfeita para fazer o astro dos filmes mudos Fatty Arbuckle, seu estilo de vida não tem nada de perfeito. Pra você é diferente, você consegue, Ele disse, a única condição é que eu fique sóbrio por 2 anos antes da filmagem. Esse era o medo dele. Ele disse, eu não consigo ficar sóbrio por 2 anos. Chris já tentou abandonar seus vícios muitas vezes, mas seu relacionamento com a reabilitação nunca foi fácil. O Chris passou por 17 reabilitações ao longo da vida, com vários níveis de dificuldade. Às vezes funcionava, às vezes não, mas ele encarava como uma pausa. Era algo que ele fazia para cumprir tabela. Os hábitos de Chris são influenciados por seu pai, igualmente obeso. Chris adora o pai e sempre busca a sua aprovação, chegando a dizer a amigos que continuava acima do peso para agradá-lo. E Tom Farley, Sr., despreza a reabilitação. O Chris tinha uma história famosa sobre quando ele e o pai foram a um spa. Na hora da terapia em grupo, o pai dele olhou para o Chris e disse, vamos embora. E eles foram se empanturrar. Eles saíram de férias. Isso aí dá uma boa ideia de como o pai dele encarava a reabilitação. Chris tem um dilema pela frente. Ele precisa parar de beber ou será o fim do sonho de uma carreira como ator sério. Pelo relatório da autópsia, eu não vejo nenhum sinal de que o Chris estivesse pegando mais leve. E me parece que o tão amado pai dele pode, sem querer, ter desempenhado um papel crucial no desenvolvimento de certos vícios. Mas os resultados do relatório de toxicologia são uma grande surpresa. Não havia álcool no organismo dele quando ele morreu. Isso indica que ele tinha parado de beber e teve a chance de metabolizar todo o álcool. Mas o relatório de toxicologia mostra que ele tinha usado drogas ilícitas. Quantidades pequenas de THC, ou tetrahidrocannabinol, foram encontradas na urina. E este é o componente ativo da cannabis. 16 de dezembro de 1997, 8h25 da manhã, um dia e meio antes da morte. Chris está em seu apartamento, bebendo vodka e fumando maconha. E aí, vamos? Beleza. Apesar de ser rico e famoso e viver cercado de admiradoras, ele usava regularmente os serviços de acompanhantes. Quando uma mulher se interessava pelo Chris, ele sempre pensava, o que ela viu nesse gordo? Por que essa mulher linda quer ficar comigo? Ele sempre questionava se era só o dinheiro, se era só a fama. Já com as prostitutas, pelo menos o acordo era claro. E ele não tinha que pensar nisso. Mas, de acordo com a prostituta, Chris não quer fazer sexo e parece interessado apenas em sua companhia. Ele está abatido e agitado. Os efeitos da cannabis no cérebro são muito debatidos, mas a combinação do álcool com a cannabis pode aumentar as sensações de ansiedade e depressão. O relatório da autópsia mostra uma concentração muito baixa, então isso não contribuiu de forma alguma para a morte dele. Mas
O comportamento inconsequente dele sugere uma condição mental que pode ter levado a um caminho autodestrutivo. Era muito claro para as pessoas que ele tinha problemas psicológicos. Eu sugeri que talvez fosse melhor ele falar com alguém e ele disse: não, eu sou católico, eu falo com o padre 2 vezes por semana, então eu não preciso de nada desse tipo. Ele dizia que ia à confissão e o padre falava: você está absolvido. E eu dizia: Chris, quando você é absolvido, não tem a ver com a bebida e as drogas. Ele não está dizendo que você pode sair e beber de novo. E você tem que entender isso. Você pecou. Eu usei drogas ilegais. Parece que o Chris não estava recebendo o tratamento adequado para seus problemas psicológicos ou para seus diversos vícios. Se a depressão dele estivesse piorando naqueles últimos dias, eu fico me perguntando se ele não estaria usando drogas ainda mais fortes para conseguir aguentar. 17 de dezembro de 1997, a noite anterior à sua morte. Chris está bêbado e transtornado. Ele liga para seu amigo Tim O'Malley. Eu não sabia onde ele estava, o quanto ele estava sofrendo, ou no que ele estava pensando, e nem quanta dor ele estava sentindo. A gente podia ir num bar, cara. Eu tô precisando muito. Eu só sabia que ele estava chorando e implorando, e eu disse: eu te vejo às 10 amanhã. E tenta não ligar pra ninguém. Eu perdi o papel. Eu falei: a gente não vai a um bar, Chris. Eu falei que a gente se vê amanhã na reunião. Tim convence Chris a entrar para um grupo de recuperação de alcoólatras no dia seguinte. Você vai conseguir voltar para os trilhos e viver. Porque eu sabia que era uma questão de vida ou morte àquela altura. Eu te vejo amanhã. Os 2 amigos nunca mais se falarão. Duas da manhã. Chris sai para beber pela 4ª noite seguida. Ele está bêbado e hiperativo e testemunhas o descrevem como alterado. Ele estava rodando por Chicago. Ele saiu com pessoas com quem provavelmente não teria saído em outras circunstâncias. Os amigos próximos e parentes com quem ele saiu no começo da semana estão cansados de seus excessos. As pessoas diziam que a primeira hora com Chris Farley era a melhor hora da vida delas. A segunda hora era bem legal. A terceira hora era um inferno. Mas um astro de Hollywood com fama de festeiro dificilmente vai beber sozinho. As pessoas que queriam ser amigas dele ou agir como amigas saíam para beber com ele achando que era sempre uma festa com o Chris Farley. Era assim que ele ia parar num apartamento de estranhos em algum lugar, ou pegando uma limusine para um clube de strip, ou sei lá. 3h30 da manhã. A festa de Chris continua em um apartamento de luxo em Lincoln Park. E o que não faltam são drogas. De acordo com o relatório do legista, o Departamento de Polícia de Chicago encontrou um pacote pequeno com o que pareciam ser drogas sob o corpo do Chris. E o relatório de toxicologia mostra a presença de cocaína, tanto em seu sangue quanto em seu conteúdo estomacal. Após várias horas cheirando cocaína, Chris é abordado pela prostituta Heidi Hauser. De acordo com Heidi, Chris faz piadas sobre seu apetite por drogas, dizendo que adora cocaína. Em se tratando de drogas, a cocaína é uma das substâncias mais imprevisíveis e perigosas que existem no mundo. E sua presença no relatório de autópsia é muito significativa. Mas eu encontrei outra evidência interessante. O coração do Chris Farley pesava 533 gramas. Isso é praticamente o dobro do tamanho normal de um coração. A cocaína estimula o coração, fazendo com que ele bata mais rápido e, ao mesmo tempo, constringindo os capilares e reduzindo o fluxo sanguíneo. O estresse sobre o coração aumenta, pois ele precisa se esforçar mais. Com o tempo, ele fica maior, mas menos eficiente.
O fato do Chris apresentar um coração aumentado pode ser evidência do uso prolongado de cocaína. A relação de Chris com a cocaína remonta aos seus dias na comédia de improviso, quando seu consumo excessivo gerava preocupação. Ele estava nos camarins, dentro de um banheiro, e ele estava virando um galão de vinho e cheirando 1 grama de cocaína. E eu falei para ele, Chris, você não pode fazer isso. E ele me disse, eu não consigo parar. Em algum momento da carreira do Chris, o álcool e as drogas deixaram de ser recreativos e viraram o combustível que alimentava a comédia dele. Ele acreditava que era melhor quando usava drogas. A maioria das mortes causadas pela cocaína tem a ver com o coração. E examinando a condição do coração do Chris, eu descobri uma coisa realmente chocante. Ele tinha arteriosclerose severa da artéria coronária, ou doença arterial coronariana. A doença arterial coronariana é a maior responsável por mortes nos Estados Unidos. Ela ocorre quando o colesterol se acumula nas paredes da artéria e o corpo ataca a área com glóbulos brancos. Com o tempo, esse processo causa o surgimento de placas que engrossam as paredes da artéria, restringindo o fluxo sanguíneo. Mas quando a placa se rompe, ela pode causar um bloqueio, levando a um ataque cardíaco. O Chris tinha um bloqueio de até 90% em suas artérias coronárias. E isso é incrível em alguém de 33 anos. Ele era uma bomba relógio ambulante. Ele podia cair morto de ataque cardíaco a qualquer momento. Em sua última aparição no Saturday Night Live, os problemas de saúde de Chris ficam claros para seus colegas. Eles deixaram os cilindros de oxigênio fora do campo de visão da câmera, porque ele estava tão sem fôlego que ninguém sabia se ia conseguir chegar ao fim do programa. E dava para ver que ele estava em péssima forma. Isso partiu meu coração. Artérias coronárias gravemente lesionadas e o uso constante de cocaína são uma combinação catastrófica. Mas eu vi outra coisa no relatório de autópsia que me intrigou. Testaram a presença de gama-hidroxibutírico no sangue, mais conhecido como GHB ou êxtase líquido. O GHB tornou-se uma droga popular nos anos 90. É um relaxante muscular que reduz a frequência cardíaca e dá aos usuários uma sensação parecida com a de estar bêbado. Mas uma overdose pode levar a desmaios e falência respiratória. De acordo com relatos, havia GHB na última festa de Chris. O fato de terem feito o exame de GHB me leva a crer que um ataque cardíaco induzido pela cocaína não conta toda a história. Eu suspeito que forças mais obscuras do que apenas a cocaína levaram à morte do Chris. 17 de dezembro de 1997, 2:30 da tarde, na véspera da morte de Chris. Após uma manhã bebendo e cheirando cocaína em uma festa no centro da cidade, Chris está no apartamento da prostituta Heidi Hauser. E ele não parece querer que a festa termine. Ele liga para um traficante de drogas. Até os viciados ao redor dele diziam que ele era um dos piores viciados que eles já tinham visto. Ele era mais do que viciado, ele tinha um nível de dependência e obsessão e compulsão que ia além do vício mais grave. Continuando a ler o relatório de toxicologia, eu posso ver que o exame de GHB deu negativo. Eu já posso descartá-lo como possível causa da morte, mas isso levanta a possibilidade de haver outras drogas envolvidas além da cannabis e da cocaína. Com a ajuda do relatório de autópsia, eu estou chegando mais perto da verdade. Cara, é isso aí. Chris compra $1.000 em drogas, incluindo pedras de crack. É sempre um prazer negociar com você, cara. O crack é apenas outro meio para o consumo de cocaína. Em vez de cheirar um pó, o usuário fuma uma pedra ou um cristal que causa uma sensação de euforia intensa.
Mas a euforia não dura muito. Então o desejo de obter mais aumenta. Ao longo da tarde, Hyde e Chris continuam se divertindo. Estas fotos estão entre as últimas tiradas de Chris com vida. Nesta, ele está cercado de objetos para o consumo de drogas. Olhando as últimas fotos dele com a Heidi Hauser, ele parece resignado, tem carreiras de drogas na mesa e os olhos dele estão estranhos. Ele não parece mais alguém com vida nos olhos, ele parece uma pessoa derrotada. Ah, cara. Por volta das 8h45 da noite, Chris pede uma limusine. Eu queria... (18 de dezembro de 1997, 14h. 11 horas desde que Chris foi visto com vida pela última vez. Seu irmão mais novo, John Farley, vai ao apartamento para pegar algumas coisas. Chris não está respirando. Ele não tem pulso e seu corpo está frio. Oh, Deus! Ele é declarado morto às 13h45 da tarde. A morte de Chris Farley hoje significa que a indústria do entretenimento e o público americano perderam um gigante. Os investigadores dizem que não há sinais de crime. A causa da morte de Farley ainda é desconhecida. Uma autópsia deve fornecer respostas amanhã. Eu fiquei em choque. Eu não acreditei. Eu fiquei brava, porque ele tinha tanto a fazer e ele me prometeu que não ia morrer. Ele era jovem demais. Jovem demais. Foi como se alguém com uma doença terrível ou alguém muito velho sentindo dor tivesse partido e ficado em paz. Todo mundo ficou abalado, mas não surpreso com a partida dele. Enquanto o mundo da comédia chora a perda de uma de suas maiores estrelas, os legistas começam a investigar a causa da morte de Chris. O Dr. Hunter concluiu, a partir do relatório de autópsia, que Chris estava há 4 dias sem dormir, consumindo grandes quantidades de álcool, cannabis e crack. De acordo com a testemunha ocular, Chris tinha caído no chão e simplesmente adormecido. A morte dele não pareceu repentina, então é improvável que tenha sido um ataque cardíaco. Eu preciso descobrir exatamente o que aconteceu com ele entre o momento em que ele caiu no sono e a descoberta do corpo no dia seguinte.
Uma das primeiras coisas que os paramédicos notam é o que parece ser vômito e saliva em torno da boca de Chris e sangue saindo do nariz. Era bem possível que o Chris tivesse vomitado enquanto estava intoxicado e sufocado no vômito enquanto dormia. Se fosse o caso, eu esperaria encontrar vestígios de vômito nas vias respiratórias e dentro dos pulmões. Mas quando chequei o relatório de autópsia, eu descobri a evidência mais conclusiva até agora. Os pulmões dele estavam congestionados com edema, que é um acúmulo anormal de fluido dos vasos sanguíneos. Então a secreção na boca do Chris não era vômito, era edema. O edema pulmonar ocorre quando o fluido dos capilares inunda os pulmões. E pode ser fatal. O edema nos pulmões reduz a absorção de ar pelo corpo, privando o cérebro de oxigênio. Isso foi um grande avanço na minha investigação. O edema pulmonar pode ter múltiplas causas, incluindo um ataque cardíaco. Mas eu acho que existe um outro fator envolvido aqui, indicando que o Chris estava em um caminho ainda mais destrutivo do que eu suspeitava. O Chris disse várias e várias vezes: eu quero morrer que nem o Belushi morreu. Eu quero ser famoso primeiro e depois quero morrer que nem o Belushi morreu. Na tarde de 18 de dezembro de 1996, e ele disse que tinha uma namorada. E eu falei: bom, e como ela é? Ele disse: ela me alegra quando eu tô triste, ela tá sempre ao meu lado, ela é a minha companheira fiel e nunca vai me trair. E eu perguntei: como ela se chama? E ele me olhou nos olhos e disse: heroína. A morfina é um subproduto da heroína. Então o fato de terem encontrado morfina no sangue dele sugere que ele tenha usado heroína na noite em que morreu. Olhando os relatórios da autópsia, eu não vejo picadas de agulha no corpo dele. Então é pouco provável que ele tenha injetado heroína. Heidi Hauser alega que, além de ter cheirado cocaína, Chris estava cheirando carreiras de heroína na noite em que morreu. Chris, a gente não precisa disso agora, tá bom? Embora evite alguns dos riscos de saúde associados à injeção da droga, cheirar heroína não é menos perigoso ou viciante. A heroína causa uma grande euforia inicial, seguida de uma sensação de calor na pele e períodos alternados de sonolência e vigilância. Usar heroína junto com a cocaína é uma combinação potencialmente letal, conhecida como speedball. O maior ídolo de Chris, John Belushi, morreu em circunstâncias incrivelmente similares. Ele foi encontrado em um hotel de Hollywood após tomar diversas injeções de heroína e cocaína. Ele tinha a mesma idade de Chris Farley. O Chris era obcecado com o número 33 porque John Belushi tinha morrido aos 33 e pessoas próximas falavam sobre ele, dizendo que ele ia morrer aos 33. E eu me pergunto se ele não internalizou isso de alguma forma. Eu acho que o Chris podia acreditar que morrer de uma overdose de drogas seria glamuroso, ter um fim trágico, porque o deixaria mais próximo da morte do John Belushi. Não há como saber se Chris estava seguindo conscientemente os passos de John Belushi, mas muitos acreditam que seus demônios finalmente o alcançaram. O Chris tinha toque, ele comia demais, ele era viciado em álcool e drogas, e ele tinha uma autoestima incrivelmente baixa e se odiava. As chances de pessoas assim são mínimas. Você pode tomar quantos estimulantes ou depressores ou quanta heroína quiser, mas isso não diminui o barulho no seu cérebro e na sua alma. Alguém próximo disse: impossível, ele amava a vida. Aquele comportamento autodestrutivo, aquele nível de vício,
Sem dúvida, eu chamaria esse comportamento de suicídio. Nunca saberemos exatamente o que estava passando pela cabeça do Chris naquelas últimas horas. Mas a testemunha ocular afirma que ele caiu no chão e adormeceu. Lendo o relatório da autópsia, eu devo concordar. A morte dele foi acidental. Após examinar toda a evidência na autópsia de Chris Farley, o Dr. Hunter pode finalmente reconstruir as suas últimas horas. Quando Chris adormeceu no chão, a cocaína e a heroína estavam afetando o seu corpo de formas opostas. O coração dele estava acelerado graças à cocaína, mas a heroína estava prejudicando sua respiração dramaticamente. Com a respiração deprimida, os vasos sanguíneos em volta do pulmão não conseguiram suportar a quantidade de sangue bombeada pela hiperatividade cardíaca. Como consequência, o fluido inundou os pulmões e uma parte dele foi expelida pela boca e pelo nariz. A capacidade dos pulmões de oxigenar o sangue teve uma redução drástica e o cérebro parou de receber oxigênio suficiente. Este ciclo letal resultou em dano cerebral, levando à falência respiratória e, no fim, à morte. O enterro de Chris ocorre em sua cidade natal, Madison, Wisconsin, em 23 de dezembro de 1997. Gigantes do mundo do entretenimento se reúnem para chorar a perda de um dos maiores comediantes de sua geração. Eu sinto falta do meu grande amigo que sempre queria fazer coisas por mim, que sempre me surpreendia no meu aniversário, que era tão divertido. Você é terrível! O fato de nós ainda estarmos discutindo 20 anos depois qual é o legado dele só mostra que aquele nível de compromisso, aquele nível de crença na comédia é algo que nós podemos nunca mais ver. Foi como um cometa. É isso aí, porrão de barriga 32 é o meu sinal. Eu assisto a obra dele e dou risada. E me lembro dele não como a pessoa trágica que morreu de um jeito horrível, mas como alguém que deu ao mundo tanta luz e alegria. É esse Chris que nós temos que lembrar. Tá legal, chega de piadas. Potato.